Alô pessoal, aqui é Augusto Rico, iniciando a nossa live de segunda-feira, hoje para responder uma pergunta que me foi feita sobre ferramenta. A pergunta foi: qual a ferramenta mais eficiente para melhorar o relacionamento? Perfeitamente pertinente e importante esta pergunta. E vou responder a todos vocês já já. Mas antes quero lhes dizer o seguinte: se você gosta desse tema, já dá um like aí embaixo, um dislike já, né? 3 Cs. Compartilhe, comente e curta. Você tem vários amigos, e hoje nós vamos falar sobre algum tipo de amigo que você tem, que necessitam de ouvir essas coisas e de participar. Contribua com eles e contribua conosco, porque assim o nosso canal aumenta, nós atingimos mais pessoas, nos sentimos mais realizados, nossa autoestima melhora e é tudo o que vocês querem. Autoestima, relacionamento bom, né? Maravilha para empreender jornadas que transcendem, né? Isso tudo é importante na nossa vida. Então, antes de responder qual a melhor ferramenta ou a mais eficiente para um relacionamento saudável, eu quero dizer a vocês o seguinte: temos recebido muitos pedidos a respeito de informações que dizem respeito a cada um de vocês. Então, eu prometi a mim mesmo que vou, através do Zoom, fazer uma mentoria VIP, uma mentoria específica naquilo que é seu problema. Então você vai ter chance, no meio das outras pessoas, de entrar em contato comigo e fazer a sua pergunta ao vivo. E isto nós faremos na próxima semana, um intensivo, né? Se você não tem o Zoom, baixe, é gratuito. Baixe gratuito no seu celular, pode baixar também no computador, e aí nós vamos conversar especificamente a respeito disso. Antes de responder a ferramenta, porque hoje está muito na moda, ferramenta, isso, né? Eu quero saber o seguinte: o seu relacionamento, você está satisfeito com ele? Com pessoas da sua família? Com colegas de trabalho? Você conhece pessoas que trabalham assim como dizia antigamente, né? Um burro de carga, né? E por mais que elas se esforçassem no trabalho, né? Para sair da mesmice, aquela rotina diária que atrapalham as coisas, elas vivem se lamentando porque simplesmente as coisas não acontecem. Por que não acontece? Porque está muito na moda assim, copiar e colar. Nós vamos usar o copiar e colar para facilitar o nosso trabalho no computador. Quanto à nossa vida, o computador pode nos ajudar, mas nós não podemos prescindir daquilo que é mais importante em cada um de nós, é o nosso sentimento, são as nossas emoções, são as nossas formas de ampliar a consciência e a atenção a respeito do que nós vivemos. Então, primeira coisa, é preciso saber por que não estamos contentes com a situação que nós estamos vivendo. Ora, se nós plantamos, nós tivemos escolhas para plantar aquilo que nós estamos colhendo hoje. Porque para plantar nós temos escolhas. Se não escolhemos na época, vamos escolher hoje. Tá? Vamos plantar bons relacionamentos para podermos colher aquilo que nós plantamos. Porque senão não será possível. Vocês já viram falar esses adágios populares? Não, fulano mata um leão por dia, mas só para sobrevivência. O esforço dele não dá para nada, ninguém reconhece qual é o esforço que ele faz. Não é? Os outros são promovidos na frente dele. Ele está trabalhando que nem um danado, ajuda o líder do grupo, ele está relacionando tudo, ele estuda para passar num concurso, mas tudo que ele faz não dá certo. E por que não dá certo?
Já que ele estuda o dia todo, todos os dias, eles fazem cursos específicos, aulas particulares, mas não consegue passar nos concursos. Primeiro, precisa verificar lá no íntimo se realmente ele quer aquilo. Se aquilo vai torná-lo feliz. Se não vai torná-lo feliz, não adianta. Se ele não reconhece o amor próprio, que muita gente pega a autoestima e a autoafirmação e diz, fulano precisa melhorar a autoafirmação. Mas antes disso, a mentalidade dele é uma mentalidade de um futuro amargo. Quer dizer, o presente está ausente. E ele vive futuro amargo no presente ausente. Ele se estressa facilmente. Não é? Eles são seguidores do mantra da lamentação. E por mais que tenham foco no objetivo, não consegue prosperar. Por que ele não consegue prosperar? Porque ele pensa isso, ele tem vontade disso, mas na verdade ele não tem consciência da diferença entre a realidade e o que ele está pensando, entre o que ele está querendo. Mas para você ir para algum lugar, você precisa chegar e definir onde você está. Hoje é fácil, você pega um carro de aplicativo, a primeira coisa que ele pede é onde você está, onde nós vamos buscá-lo. Esta é uma dificuldade que eu tenho. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando dizem, Rico, eu gostaria que você me desse uma ferramenta eficiente para melhorar o meu relacionamento. E aí qual é a minha dificuldade? É saber como está o relacionamento dele. É por esta razão que gratuitamente, online, através do Zoom, nós vamos ofertar um tempo para saber onde você está. Tenho várias pessoas que estão pedindo para que eu fale sobre o relacionamento e empreendedorismo. São dois fatores hoje que está muito à moda. E aí a pessoa quer aprender a ganhar dinheiro sendo um mentor. Então ele quer ser mentor de relacionamento e mentor de empreendedorismo. Mas, na verdade, ele quer ali a ferramentazinha escrita. 5 passos para ser feliz. 5 passos para melhorar o relacionamento. 5 dicas para o empreendedorismo. Isto não funciona mais. As pessoas já perceberam que os coaches que fizeram sucesso, os psicólogos que têm sucesso, são aqueles que entram na profundidade do conhecimento. Eu só posso dar a mão a alguém e caminhar com ela se eu souber onde ela está. Da mesma maneira que o carro do aplicativo pede para você dizer especificamente o lugar que você está, se você quiser ir para o Rio de Janeiro, para Brasília, para qualquer lugar, você tem que ir até onde está o avião. Mas antes precisa comprar passagem. Então entra, vou comprar passagem. Ou vai até a rodoviária. Lá você tem o coach, né? Aquele carro bonito, bacana, que te pega e te leva até lá. Mas veja só, para você ganhar dinheiro empreendendo uma jornada de estudo para conseguir a sua estabilidade num concurso público ou numa empresa em que você vai apresentar o seu currículo, hoje não basta só o título, só o certificado. O certificado é importante para dar início, é o primeiro degrau da escada. Se você não tiver, quando ele exige o colegial, você não tem o colegial, exige a faculdade, você não tem, exige um mestrado, um pós-doutorado e você não tem, não vai nem para frente. Mas se você já tem, isto não é suficiente. Você precisa apresentar resultado. Então, no currículo hoje, não basta só, olha, eu sou formado nisso, naquilo. É preciso você colocar um resultado que você obteve. E por que eu estou falando desta maneira? Porque as pessoas me pedem. Muitas sabem que eu trabalhei
no curso do professor Damásio, logo no início, fazendo uma orientação a respeito de estudos, uma orientação a respeito de se relacionar bem, a respeito de estar bem numa entrevista para conseguir um bom exame. Qual é a diferença de aquela época para hoje? É que naquela época as pessoas liam as questões, viam exatamente o que perguntava a pergunta e ia respondê-la. Hoje, as pessoas estão habituadas a ler a headline, isto é, a manchete do jornal, e depois, pedacinho do início e o fim, pronto, já sei, e vem para o computador. O computador é programado por uma pessoa. Antes de passar para a memória do computador, registrar e arquivar no lugar correspondente, você precisa passar primeiro aqui na sua memória. Então, dentro disto, olha só o que eu falei. Futuro amargo substituindo o presente. Lamentação substituindo programações positivas. É muito comum hoje. Você deve conhecer pessoas que estão ouvindo o tempo inteiro algumas coisas que ancoram a pessoa naquilo que ela não desejaria. Né? Além dela estar ancorada em cima de condicionamentos que fizeram com que ela responda ao gatilho mental, mesmo não conhecendo o gatilho mental e mesmo não querendo seguir aquele caminho. Porque formadores de opinião, né, boa parte dos professores que tinham outros interesses, introduziam na educação uma forma semelhante àquela que nós já falamos em várias lives, que é o condicionamento pavloviano. O condicionamento pavloviano, ele trabalhou com cães. Os cães, como o ser humano hoje, né? É muito comum. O ser humano passa na frente do restaurante, sente um cheirinho, opa, estão fazendo tal comida, porque ele associou aquele cheiro ao tempero daquela alimentação. O cachorrinho salivava na presença de alimento. Qual foi o experimento do Pavlov no início do século passado? Foi pegar uma campainha, tocar a campainha e levar o alimento. Tocava a campainha, levava o alimento. Tocava a campainha, levava o alimento. Tocava a campainha, levava o alimento. Aí chegou um dia, tocou a campainha, o cachorrinho salivou, que era uma beleza, o alimento não chegou. É o que está acontecendo na sociedade hoje. A campainha, auditivo, o cheiro, não é? A visualização está levando a pessoa a políticas públicas necessárias para condicioná-las a direcionamento que as pessoas querem. Ah, mas isso é importantíssimo. Se você não viu, veja na live anterior, algumas passadas, já está lá no YouTube. Vai lá no YouTube, é gratuito mesmo, você abre lá e vê, está escrito tudo isso que eu estou falando para você. Né? Falei, registrei, está lá. O quê? Você está na sociedade. Então, o que interessa primeiro na sociedade? Que você gaste todo o seu dinheiro. Aí vem a pandemia e as pessoas ficam com medo e agora está danado, né? Está todo mundo falando sobre economia porque o cidadão tem o que tem um pouco de dinheiro, segura porque não sabe o que vai acontecer. Mas ele tem já o condicionamento, vendo o vizinho do lado, está sem nenhum. O governo está precisando ajudar, porque senão como é que fica a população? Não tem dinheiro, daqui a pouco vira um caos. Então, em relacionamento, em empreendedorismo é a mesma coisa. Se a pessoa está ouvindo o dia inteiro programações negativas, será que você não ouviu nenhuma vez assim, se melhorar estraga? Ô cristão, como é que pode melhorar a sua vida se você fala que se melhorar estraga? Tudo que é para melhorar é para melhor, não é para estragar. Eu não consigo entender essa lógica que colocaram na cabeça das pessoas, a não ser para controlá-las. E aqui é o meu brado de alerta. Então, o que você tem que fazer? Primeiro,
você naturalmente vai ver como você está vivendo. Quais as coisas que você está fazendo. Toma consciência, toma pé, como dizia antigamente. Toma pé da situação que você está. Hoje a PNL fala, olha, no contexto e circunstâncias de temperatura e pressão, você preste bem atenção nos seus sentimentos, nas suas emoções. E aí você vai dizer assim, não, mas por que eu estou agindo assim? É muito comum essa pergunta quando a pessoa é pega de surpresa e nós falamos para ela, você está sob o efeito do estresse já acima do limite necessário. Aí o que está acontecendo? Aí ela começa a tomar consciência e verifica que o estresse é em decorrência de muitas coisas que ela está ouvindo o dia todo. E normalmente, preste atenção, pega um caderninho e escreva. O que você ouviu hoje de manhã? O que o seu amigo falou? Qual programa de televisão que você ligou e quantas coisas positivas? Anote, quantas coisas positivas você ouviu e quantas coisas negativas você ouviu. Perceba que a maioria delas é para transformar você numa pessoa medrosa. Porque o corajoso, ele tem saúde, ele é saudável, ele tem vontade de trabalhar, ele tem vontade de estudar, ele tem vontade de progredir. Agora, se você está ouvindo o tempo inteiro, e você que escolheu o canal que você está ouvindo o tempo todo, desgraça, se torcer, né, se pudesse torcer alguns programas, tanto na televisão como nas mídias, sairia sangue. E sangue pisado, aquele sangue ruim. Agora, por que estão metendo o pau na mídia social? Porque na mídia social você tem a obrigação e tem a vontade de ligar naquilo que você quer. Pasmem vocês, cada dia que eu venho aqui e começo a falar, mais aumenta a audiência. Porque as pessoas querem ouvir coisas boas e fazer coisas boas. Mas a grande maioria, o que ela quer? Ela quer ensinar, ela quer dar conselhos. E olha, nós que fomos pais e que somos pais, nós que somos profissionais da área da saúde, né, principalmente da prevenção da saúde, como é o psicólogo, inicialmente ele cuida da mente humana, depois vai cuidar do físico. O que nós observamos? Que a pessoa está estressada não é porque ela teve um trauma. Sim, vamos dizer que tem um trauma, então pós-traumático, isso acontece. Mas eu estou me referindo agora daquelas pessoas que vão somando coisinhas, né? Aborrecimentos. Ah, deixou de fazer isso porque está aborrecida. Por quê? Porque fulano não deu certo, fulano não fez aquilo. Mas esquece de fulano, porque você já viu no início eu falar de pessoas que estão trabalhando que nem um trator, trabalham o tempo inteiro, fazem um planejamento, a estratégia está espetacular. O seu trabalho vai ser ótimo, seu projeto vai ser ótimo, mas o relacionamento dela com os colegas não é bom. O relacionamento dela com a chefia não é bom. Então, qualquer projeto que ela apresente, por melhor que seja, não vai ser aprovado. E vamos dizer que tenha sido maravilhoso e foi aprovado. Muito bem, o projeto foi aprovado. Agora, você sabe o que vai acontecer com esse projeto? Vai ficar o tempo inteiro rolando e não vai para frente. Então, se você quer ter sucesso na sua vida, quer ser feliz, quer ser empreendedor, tudo isto está conectado com o bom relacionamento. O bom relacionamento é importante em tudo que você faz. Com filhos, com amigos, com parceiros, com maridos, com mulheres, com namorados, enfim. Se você não se relacionar bem com as pessoas, não adianta nada. Agora a minha pergunta,
Você se relaciona bem com a melhor pessoa que existe no planeta? Parou para pensar um pouquinho? É você, cara. Se você não se relaciona bem com você, na hora que você pensa num bom relacionamento, você está pensando se o outro vai se dar bem com você ou não, pronto, já arrebentou a corrente. O que importa é o outro. Todos nós vivemos em função do outro por causa da sociedade. Mas não importa o que você faça, o outro vai te julgar com os olhos que ele tem. Vai julgar com a vida que ele aprendeu, com as âncoras que ele tem, com os condicionamentos que ele tem. Do mesmo modo que eu falei do condicionamento pavloviano, que uma campainha, um cheiro, detecta um alimento e aumenta a salivação, no estresse, qualquer sobreposição de palavras negativas vai aumentar o nível de estresse e, consequentemente, você vai ter uma descarga maior da química orgânica. Se você tem palavras agradáveis, se você se sente bem, se relaciona bem, o seu organismo quimicamente está em equilíbrio. Mas se você começa a pensar em coisas, mas isso aqui deu certo para o outro, para mim pode ser que não dê. Ouviu muito isto, e aí o que vai acontecer? Você criou uma imagem mental. E é esta imagem que vai fazer com que você caminhe em direção a ela. E é por esta razão que a semana que vem, totalmente gratuito, totalmente online, nós vamos, através do Zoom, baixe o Zoom aí no seu computador, ele é gratuito, para que você possa fazer uma pergunta específica a mim e que eu possa entrar especificamente no seu problema, na dor que você sente e na perspectiva futura que você tem para frente. Então, é muito importante para mim que você faça a sua pergunta. E por que é importante para mim? Porque só faz sentido eu continuar com as minhas lives na medida em que eu ajudar mais pessoas. Quantas críticas eu recebo de gente que diz assim, cara, você está na hora de voltar para o clube, vai jogar o seu tênisinho, esquece tudo isso aí, desiste logo. As pessoas não estão muito interessadas nisso, elas estão interessadas em clicar e curtir e acabou e foi embora. Mas profundamente resolver o problema dela, ela não está. Então, se você é desse que não quer resolver o seu problema, compartilhe para o seu descendente, para alguém que está lutando e querendo melhorar a vida, para alguém que quer aprender a usar melhor as formas de ferramentas, as técnicas específicas para melhorar essa condição. Você sabe que centenas dessas pessoas, elas mudaram o mindset. E o que é mindset? O mindset é uma mentalidade que, se a pessoa tiver mentalidade fixa, nada entra na cabeça dela. Antigamente dizia assim, nem abrindo o crânio com o machado não vai entrar. Hoje, nós sabemos que só através da auto-hipnose, que é uma das melhores ferramentas para você treinar, e eu vou lhes ensinar, não mais no final do treinamento, já fiz agora, vou fazer uma parêntese. Respire fundo, ó. Qual é a ferramenta que você deve pensar? Bom, eu preciso dar foco naquilo que eu quero, então eu preciso criar o quê? A tela mental. Onde eu vou criar a tela? Já que é mental, é onde a minha mente pode usar como interruptor, transmissor para o cérebro ser programado positivamente e mandar ordem para o seu organismo. Para quê? Para que as suas glândulas, o sistema endócrino, equilibre-se e mande especificamente a quantidade correta
da química daquele hormônio, ou seja lá, do paratormônio que você precisa para que o seu cérebro bote em funcionamento os outros sistemas. Ah, mas eu ouvi falar também que existe um sistema eletromagnético. Isso não foi falado, não entra nos sistemas que se estudam organicamente. Mas a física quântica, a neurociência já está chegando nesse caminho. E você pode fazer o quê? Pode entrar em contato conosco e nós vamos fornecer mais dados a vocês. E aqui, já estou dizendo, fechou os olhos, respirou profundamente, primeira coisa que você vai saber é o seguinte: eu vou dar foco no meu projeto, estou com o olhinho fechado, e na minha tela só vai entrar aquilo que eu permitir. Então, permita somente as coisas boas, aquilo que você quer ouvir, aquilo que você precisa ouvir. Chega de ouvir coisas negativas que você não é capaz, que você já caiu carta fora do baralho. Esquece isso tudo. Se precisar lutar um pouco mais, eu estou aqui com você, seguramos a mão, caminhamos em frente. Então, a educação mental. Eu não trabalho apenas com dicas, com ferramentas. Nós usamos ideias, técnicas importantíssimas para educar a nossa mente. A educação manteve, hoje em dia, só o nome educação. Mas, na verdade, só passou informação. E aí o conhecimento é geral. Quem tem hoje um diploma, um certificado, ele tem um conhecimento geral. Mas o que põe comida na mesa dele é o conhecimento específico. É aquele que traz resultado. E se você realmente quer resultado, então nos acompanhe, compartilhe e curta, para que as pessoas recebam também o seu comentário. Então, o nosso sistema educacional, embora seja bem restrito em relação à educação do país, mas ele tem foco no resultado. Então, se você já tem o diploma, se você já fez pelo menos 10 anos de escola, tem gente que diz, 10 anos é muito, que muito, presta atenção. Dificilmente você vai encontrar alguém só com 10 anos de estudo. Só o fundamental são 9 anos. Então, vamos verificar isso. Agora, se você quer um corpo saudável, o que tem que fazer? Tem que usar a mente com uma tecnologia e com ferramentas importantes para a programação do cérebro, para que o cérebro mantenha em equilíbrio físico, químico, energético e mental. Então, o organismo precisa estar completo. E para isto, o equilíbrio não é fácil. O equilíbrio precisa de trabalho. Né? O equilíbrio precisa, primeiro, tirar da sua cabeça as âncoras, as crenças que colocaram, que são as chamadas limitantes, aquelas que não deixam você ir para frente, aquelas que limitam o seu poder. Saiba que quando nós nascemos, todos nós já nascemos com tudo que precisamos para continuar vivendo e bem. O que precisa acontecer? Somente uma coisa: usar os nossos recursos internos. É importante que você saiba primeiro que você tem no seu interior o que se pregou a vida inteira, que é o seu coração. O coração, ele sente o que a razão desconhece. Então, quando você for trabalhar com o cérebro, quando você for fazer com que o cérebro programe o seu físico, é importante o que se recomenda: exercício físico, boa alimentação e bom sono.
São as 3 coisas que combatem o estresse. O que combate o estresse? Você dormir bem à noite, se alimentar bem, fazer exercício e acrescentar uma coisa que nós vamos permitir que vocês passem a usar adequadamente, que é a percepção extrasensorial. Onde é que nós vamos buscar isso pela primeira vez? No sonho. Então, vamos trabalhar neste particular. Né? Então, todas as vezes que você pensar em você, todas as vezes que você pensar no seu ambiente, comece a ver em que contexto você está vivendo hoje. Que as pessoas começam a marcar assim no período que vence a idade, né? Completou um ano, opa, mais um ano, nova etapa. Mas nada muda. Sabe por que nada muda? Porque a pessoa não presta atenção e não toma consciência de toda a vibe que ela está vivendo. Quando ela toma consciência, o que acontece? Ela vai ter aquele sucesso que depois escreve um livro, todo mundo bate palma e diz, nossa, como o fulano é bacana, olha a vida dele, como é que ele chegou lá? Mas ele chegou lá por méritos. E aí, qual é o mérito? Ele caminhou, foi constante, ele trabalhou, ele estudou, ele foi à luta, buscou tudo. Quando as pessoas foram cortar as asinhas dele e falar que aquele projeto dele não era bom e que não ia ser aprovado, os amigos já disseram, não, ele estudou muito, ele fez como alguns países de primeiro mundo fazem. Eles levam 2 anos fazendo um planejamento e depois executam em 3 meses. É diferente de muitos que nós conhecemos que planejam 1 mês, 2 meses, no máximo 3 meses e já começa a construção. E aí o que acontece? Fica fazendo puxadinho, né? Puxadinho no cérebro, puxadinho na orelha, puxadinho no rosto, puxadinho no pescoço. Ora, o planejamento, ele tem que ser bem estrategicamente estabelecido. Não é assim da noite para o dia, 3 dicas, você virou o suprassumo do bem relacionado. É a pessoa de maior sucesso no mundo. Ninguém nasceu e depois de 2 anos estava correndo. Primeiro andou, engatinhou, equilibrou, depois ficou em pé, depois andou. E aí deu uma corridinha de leve. Aos 5 anos corre um pouquinho mais, aos 10 mais. E aí quando começa o treinamento para as Olimpíadas? Quando ele já está adolescente, começa a se formar, cresce no corpo, cresce na técnica. Faz parte. Você já viu um português de padaria abrir uma padaria e ser milionário em 3 dias depois? Você já viu um dono de Pão de Açúcar, o dono do Carrefour? Ele já chegou lá? Ah, mas tem uma grande empresa que comprou a outra. Mas para ser grande, ela foi pequena primeiro. Alguém fez isso antes. Então, ao invés de você ficar preocupado com o passado, com aquele cara que lá num tempo atrás ele é descendente daquele que foi explorado, hoje é outro contexto. Não vai mudar nada você ficar lamentando o tempo inteiro do que passou. Mas quando alguém me vê falar isso, fala assim, ah, mas esse cara aí agora está rotulando, tem uns nomes aí ferrados e tal. Por quê? Porque interessa para muita gente que você seja cordeirinho. Interessa que você, trabalhando e ganhando dinheiro, dê para os outros. Às vezes, eu não entendia quando alguém dizia assim, olha, você que está numa idade adulta, você já ganhou o seu dinheiro, você já criou seus filhos e agora tem os netos, use o dinheiro para você. Isso não quer dizer não ajude os outros, mas ajudar hoje é um verbo que não significa mais ajudar, significa dar. Então o que é ajudar? É pegar você e dar o dinheiro para o filho. Ah, eu vou ajudar, dar um presente para ele. Estou dizendo para não dar? Seria ignorância.
ao quadrado, né? Exponencialmente. Lógico que o nosso sentimento é sempre de ajudar alguém. Mas quando nós falamos gaste com você, é para você lembrar-se de que você foi merecedor. O que você tem hoje é consequência de tudo que você fez. Ajude o outro, porque alguém deve ter te ajudado também em algum contexto. Se não ajudou, vamos fazer como nós fazemos, ajudamos as outras pessoas para que elas vão cada vez mais para frente. Então, como é que melhora o relacionamento? É mostrando para a pessoa que antigamente a gente dizia assim, dê um carro, mas faça com que o teu filho pague o seguro. Não é ajudar, não é dar incondicionalmente. É você mostrar que a pessoa está sendo ajudada para ter uma melhor qualidade de vida. Mas é importante que ela saiba qual é o valor daquilo. Porque você sabe o valor, você sabe quanto você despendiou de tempo, trabalho, sacrifício, lutas, não é? Privações de coisas importantes que eram para você conseguir o que conseguiu. Agora, por que tem gente que tem que encher a sua cabeça de que você tem que pegar isso e dar para todo mundo? Vai resolver o problema do mundo? Existem pesquisas científicas milionárias, até tem filme sobre isso. Cidadão que pegou 100 pessoas e deu lá R$1 milhão para cada uma delas. Depois de 6 meses, tinha gente que estava no zero de novo. Né? Foi lá, fez churrasquinho na laje, acabou o dinheiro, o outro foi passear, o outro comprou um carro, bateu o carro, enfim. Ah, mas não tem sorte. Não. Sorte é um negócio que eu sempre respondo para as pessoas quando estou jogando tênis, que a bolinha bate na rede e cai do lado contrário e eu faço o ponto. Aí a pessoa diz, você tem uma sorte, né? Eu falo assim, eu nasci um rapazinho de sorte, mas tem o seguinte, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E você sabe disso. Quanto mais você trabalha, quanto mais você pensa bem a respeito dos outros, quanto mais você ajuda o outro, melhor é o seu trabalho. Então é por isto que eu tenho recebido perguntas, pessoas que estão me acompanhando, pessoas que... Olha, tem gente que não só compartilham, como fazem sala de vídeo e tem os amigos que assistem. Então, às vezes, eu tenho um X número de pessoas que estão online, estão comigo, mas, na verdade, tem muito mais, porque alguns deles já fizeram a sala de vídeo e os outros estão chegando lá. A esses, eu agradeço. E esses, eu estou pedindo, mande um e-mail para mim que eu vou mandar um livro, né, em PDF que eu escrevi gratuitamente. Veja, tá? Mas convide o seu amigo, dá um like aqui, gostou, né? Compartilhe e se prepare, que a semana que vem nós teremos, através do Zoom, 3 aulas totalmente gratuitas, masterclass totalmente online e com a graça de Deus ajudando a todos aqueles que necessitam do meu trabalho, necessitam do seu trabalho, necessitam do seu carinho, necessitam do seu amor, necessitam, enfim, de tudo aquilo que vai lhe dar compreensão, paz, amor e ternura. É com estas palavras que eu encerro a minha live de hoje. Então, um grande abraço do Rico e até amanhã, porque amanhã nós temos outra live às 19 horas. Fique com Deus e até amanhã.